E aí, meus enfermeiros, vamos ver hoje aqui algumas questões dica. Questões importantes que esse oral de concurso cobram. Prestem bem atenção nas questões, tá bom? Vocês vão ver como que são questões fáceis, simples de ser resolvidas. E como a gente não precisa errar a questão. A gente vai ver coisa bem simples aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a questão da OCP. Conforme a resolução do COFEN 358 de 2009, o processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, que são: o que é que a questão do concurso faz? Você sabe as etapas do processo de enfermagem, tenho certeza que você lembra. Mas o objetivo da questão é fazer você errar. Então ela vai misturar. Você está nervoso, tem que passar no concurso, questão com 40, 50, 60, 70, 80, prova com 80 questões. Você tem um tempo ali para fazer a prova, então ele sabe que você está no momento de adrenalina. Então o objetivo é fazer você errar, mas a gente não vai errar prestando bastante atenção nas questões. Então vamos lá. Ela começa a letra A: histórico de enfermagem, diagnóstico médico. Enfermeiro faz diagnóstico médico? Não. Então, vamos cortar a questão. B: histórico de enfermagem, ok. Diagnóstico de enfermagem, ok. Planejamento de enfermagem. Incorporação e consolidação de enfermagem? Não. Não existe essa etapa lá na resolução do COFEN. C: histórico de enfermagem, diagnóstico médico? Não, a gente já viu. Corta diagnóstico médico. D: histórico de enfermagem, diagnóstico médico, planejamento de enfermagem, avaliação de enfermagem? Não, diagnóstico médico, novamente a gente já viu que não. Letra E: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem. Sim. Letra E, vamos lá. Vou passar aqui, ó. Na resolução do COFEN, vejam aqui o nosso esquema, o nosso gráfico, que fica fácil da gente identificar. Então, a resolução de enfermagem ela vai contar com essas 5 etapas: coleta, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Tá ok? Veja como é simples. Então, voltando aí embaixo, ó. Resposta correta, letra E: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação. Veja agora a questão da César Gran Rio, questão da Petrobras. O processo de enfermagem tem o objetivo de resolver os problemas e as necessidades dos trabalhadores, engloba várias etapas do cuidado de enfermagem. Em qual etapa desse processo ocorre a coleta sistemática de dados para a determinação do estado de saúde, identificando problemas reais ou potenciais? Então, o que é que a gente tem que prestar atenção aí? Vejam só, vou repetir. O processo de enfermagem tem o objetivo de resolver problemas e necessidades, ok? Ok. Ele chama de trabalhadores, né? Nesse caso, eles são os pacientes, né, da empresa. Ele engloba várias etapas, como já vimos, ó, as etapas que vimos aqui no slide anterior, essas 5 etapas. Em qual etapa o processo ocorre a coleta sistemática de dados para a determinação do estado de saúde, identificando problemas potenciais ou reais? Então, onde é que a gente analisa o estado de saúde, que a gente faz a clínica do paciente, que a gente identifica problemas reais ou potenciais? Identificar problemas potenciais significa fazer uma identificação de riscos. Onde é que a gente faz a identificação de riscos? Veja uma questão importante. A NANDA denomina a primeira etapa do processo de enfermagem como investigação. E a resolução COFEN denomina a coleta de dados, mas são sinônimas. Então, a resposta seria o quê? Letra A, investigação. Por quê? Nessa etapa de investigação de coleta é quando a gente colhe os dados. A própria questão já responde, em que ocorre a coleta sistemática de dados. Elas apenas fazem o que para você errar? Ela muda, ela coloca um sinônimo, investigação. Então veja como a gente vê aqui a Nanda chama de investigação. Então letra A, gabarito da questão. Questão da banca no CEP. Diz assim: a etapa do processo de enfermagem que permite ao enfermeiro o julgamento clínico do indivíduo, com a identificação de suas necessidades básicas e do grau de dependência do atendimento ser prestado, é histórico de enfermagem,
diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, prescrição de enfermagem ou avaliação de enfermagem. Analisem sempre o que a questão pede. A etapa, que a gente vai ver as etapas lá do processo, que permite ao enfermeiro o julgamento clínico. Então, qual é a etapa que o enfermeiro faz julgamento clínico? Vejam aqui. O diagnóstico de enfermagem significa o julgamento clínico do enfermeiro, pois há uma análise desse profissional na elaboração e formulação do diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito quando o enfermeiro olha o doente, analisa o doente e faz o que? A clínica desse paciente. Então, a resposta seria o quê? Letra B, diagnóstico de enfermagem. Até o gabarito. Vejam que é coisa simples. Ela continua. Esta análise é decorrente da capacidade profissional e dos conhecimentos científicos do enfermeiro, levando-se em consideração que os diagnósticos de enfermagem não se limitam ao nome da doença de base, mas aos sinais e sintomas da doença e às necessidades físicas e emocionais do paciente. Ok? Para a gente finalizar, uma questão também simples da Consulplan. Dentro do processo de enfermagem, as taxonomias NANDA, NIC e NOC, respectivamente, auxiliam na elaboração e classificação de... O que é que a questão cobra apenas? A gente vai ter palavras-chave. O que é que a NANDA faz, o que a NIC faz e o que a NOC faz. Então, letra A, diagnósticos, intervenções e resultados. B, intervenções, diagnósticos e resultados. C, resultados, intervenções e diagnóstico. D, diagnósticos, resultados e intervenções. E letra E, intervenções, resultados e diagnóstico. Vamos ver aqui, de forma simples. NANDA faz diagnósticos, NIC, intervenções, NOC, resultados. Não esqueçam nisso. Coisa simples. NANDA, diagnóstico, NIC, intervenções, NOC, resultados. Sabendo disso, gabarito letra A. Porque é respectivamente. Então, NANDA, diagnóstico, NIC, intervenções, NOC, resultados. Tá ok? Então, essa foi a nossa questão dica. Continuem vendo que a gente vai postar outras questões dica. Olha o nosso material, tá ok? Para vocês gabaritarem questões de concurso, para a gente gabaritar os concursos. Tá ok? Então fica a dica. Abraço, tchau, tchau.